Agora a gente vai falar um pouquinho de fluxograma. Fluxograma, ele é bem conhecido em vários tipos de negócio, em várias áreas. Por quê? Basicamente pela grande facilidade de uso e de funcionalidade que ele tem. Nós fizemos aqui um índice para você se guiar aí nos estudos que você vai fazer. Então, o fluxograma, o que ele marca? Ele marca as etapas de um processo, de um projeto ou de uma atividade. Então, de modo sequencial e de modo com que fique bem claro o que está acontecendo ou também o que vai acontecer quando se faz melhoria em processos. E a outra questão é que qualquer pessoa que olhar o fluxograma, ela vai compreender o que está acontecendo. Então ele serve para facilitar também o entendimento do que está ocorrendo numa determinada atividade. É altamente eficaz, tanto é que eu acabei de falar que é usado em vários tipos de negócio e áreas também. Ele proporciona uma visão do que está acontecendo e de melhorias que podem serem implantadas. Quem usa muito isso é a área de informática. A área de informática, até pela própria natureza, usa essas representações para mostrar como é que um sistema funciona e até mesmo para especificar novos sistemas que vão ser criados ou novas rotinas que vão ser criadas. Mas como eu falei, não se limita só a TI, não. A área de compras usa, manutenção, banco, enfim, uma série de áreas aí, negócios que fazem uso dessa ferramenta. Quais são os tipos mais comuns de caixas em fluxograma? São essas duas, uma é para representar um processo e a outra é para representar uma tomada de decisão. Mas o que a gente vem falando, tanto para fluxogramas quanto para mapeamento de processos, por exemplo, na área de melhoria contínua ou qualidade, o que importa mesmo é que as pessoas que estão fazendo tenham clareza dos símbolos que vão usar. O que eu estou querendo falar para você é, essa aqui é a recomendação padrão, mas nada impede de você usar, em vez desse símbolo, usar algum outro símbolo que você queira e que a equipe esteja de acordo. Uma visão geral de fluxogramas, eu vou fazer essa visão da esquerda para a direita. Então, o fluxograma, ele gera uma possibilidade de se mapear rotina de trabalho e ver também aspectos de produtividade e eficiência do que está sendo feito. Ele tem uma missão grande de documentar o que está acontecendo. E aqui são duas partes, né? O que está acontecendo agora e o que vai acontecer num futuro. Por quê? Porque eu posso ter o desenho aqui de um processo que está acontecendo e posso melhorá-lo e mostrar no futuro como é que esse fluxograma, esse fluxo vai se comportar. Ele dá uma visão geral do que está acontecendo, mas também entra em detalhes dependendo da profundidade que você queira ir. Aqui tem um termo bem da área de informática que é especificação. A área de informática, por exemplo, usa muito isso para entender o que está acontecendo num processo e propor novos sistemas baseado aí em tarefas que serão montadas. Fica muito mais fácil de explicar qual é a proposta nova de um novo sistema usando a especificação através de fluxogramas. Outra informação que a gente tem nos fluxogramas são os prazos. Você pode colocar uma série de informações nos fluxogramas. Depende do que vai agregar valor porque você está analisando ou mapeando. E a ideia é reunir tudo de uma maneira gráfica para que fique num lugar só e tenha entendimento de todos do que está acontecendo. Em 1921, Frank Gilbert criou os fluxogramas. Então, 1921 é usado intensamente até hoje. O interessante também é vocês darem uma olhada, porque essa ferramenta em 1921 foi apresentada nessa sociedade aqui, que é a Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos, que existe até hoje. Então, se você quiser, é só dar um clique aqui, que você vai lá para o portal deles para conhecer um pouquinho. Tem toda uma história voltada a fluxograma. O importante aqui é notar que até a Procter & Gamble, que é a empresa gigantesca, foi apresentada essa ferramenta em 1944 e usa até hoje. Então, em 1947,
essa ferramenta foi usada para escrever um livro, e ele tem 3 volumes, se minha memória não está falhando, que é um planejamento e codificação de problemas na área de computação usando fluxogramas. Esse é o livro, um livro bem antigo, né, se a gente olhar 1947, muito voltado a algoritmos de computadores, que são as instruções para que qualquer sistema informatizado trabalhe. O que melhor descreve um fluxograma? É um mapa gráfico com uma série de informações úteis para um processo ou para a pessoa que estiver querendo entender como esse processo funciona. Mas tem outras razões por que usar o fluxograma. Então a gente tem algumas aqui. Melhorar o entendimento do processo com um apelo visual, diagnosticar onde eu preciso melhorar, mostrar também tarefas ou atividades que podem ser eliminadas e muitas vezes essa eliminação é feita de maneira imediata, ou seja, eu estou lá mapeando todo o processo de como ele funciona, eu posso chegar num ponto de uma melhoria poder ser implantada na hora e melhorar aí um processo que esteja sendo analisado. Também tem como razão fácil uso e fácil interpretação do que está acontecendo. Quais são os tipos de fluxograma que se tem hoje? Tem vários. O primeiro deles é diagrama de bloco, bastante usado em procedimento operacional padrão, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente nesse treinamento de gestão de rotina. Nós vamos ver um exemplo do procedimento operacional. Então, se eu olhar aqui, né, eu tenho blocos que me dão instruções e caminhos do que eu devo fazer. Esse exemplo aqui, ó, inicio, aí pego uma bala, uso uma caixa aqui de decisão. Se for de morango, venho para cá, não chupo a bala e acabou o processo. Se for, aí eu retiro o papel, chupo a bala, jogo o papel no lixo e final. Então mostra claramente o que está acontecendo ou o que pode acontecer dependendo da decisão que for tomada. O outro tipo é fluxograma de processo simples. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Começa com a cana, aí eu faço a lavagem, vou até a finalização do processo, que é obter o açúcar. É bem simples, um processo atrás do outro. É muito usado esse tipo de fluxo de processo simples em melhoria contínua e qualidade para mapeamento de processos. Eu tenho também o fluxo funcional. Esse fluxo, ele também é conhecido na área de melhoria contínua como swim lane. Então, esse eu vou aumentar aqui para a gente conversar, que fica melhor. Ó. Pronto, ele está em tela cheia, fica melhor. Então, como é que funciona isso? Primeiro, o processo sempre começa pelo cliente. Eu boto aqui um nível, é como se fosse um nível que é só que eu tenho ação com ou pelo cliente. Aí eu vou colocando aqui as outras áreas. No nosso exemplo aqui, nós pegamos e fizemos uma parte desse fluxo para você entender. Eu tenho uma área que é clientes, vendas, compras e produção. O cliente coloca o pedido vem para a área de vendas, que registra os detalhes, ao mesmo tempo que emite o pedido de fabricação e também requisita matéria-prima para fazer esse pedido. E depois disso aqui, da emissão do pedido de produção, vem uma aprovação desse pedido e também dos materiais que serão comprados. Por sua vez, esse processo aqui de emitir o pedido, ele gera essa saída que a gente já viu, da aprovação, e gera uma lá embaixo também na área de produção, que é criar o programa ou programar a produção para fazer o pedido do cliente. Então é só um exemplo aqui, um pedacinho que a gente criou, mas ele é bacana porque ele quebra por áreas. Fica mais fácil de enxergar o que acontece em cada área e qual a inter-relação que as áreas têm. O outro fluxograma é o fluxograma vertical. É um fluxograma bem usado também. Eu vou aumentar no mesmo esquema que a gente fez antes para você entender. Aqui, o que acontece? Eu estou documentando o que acontece em um processo. Eu tenho os vários passos do processo, tenho a distância, tenho o tempo que levou, tenho o tipo de operação. Pode ser uma operação que esteja sendo feita manualmente ou por máquina.
tem transporte, inspeção, espera e estoque. E a descrição do que está acontecendo. Então, o primeiro passo foram percorridos quase 5 metros, o tempo 15 segundos, o tipo desse passo, dessa atividade é transporte, e a descrição é buscar placas e transportá-las para envelopamento. Próximo passo, levou aí 157 minutos, foi uma operação que foi feita, que é envelopar placas, e assim sucessivamente. Eu achei bem bacana porque ele mostra direitinho o que acontece e quem faz o quê. E mais do que isso, eu olho aqui o tempo, que certamente eu vou usar para melhorar esse processo, e principalmente distâncias que me dão uma ordem de grandeza da movimentação que o material teve. Símbolos. Como eu falei antes, esse é o padrão. Nada impede que um grupo ou uma pessoa use formas diferentes. Ah, Marcelo, eu não quero usar esse termo aqui para armazenamento interno, eu quero usar o outro. Quero criar outro aqui. Não, o meu vai ser assim, com um corte aqui, um corte aqui. Você pode usar, nada te impede. A grande questão é não ficar amarrado com essa questão de símbolo. Não ficar travado. Uma das grandes vantagens que tem fluxograma é documentação. Mas tem uma série de outras vantagens também. Padronização, uma visão clara, onde eu posso navegar e examinar o que está acontecendo. Certamente, fluxograma tem a grande vantagem de modelar um procedimento, porque muitas vezes quando você fala de uma atividade que está ocorrendo, ela é muito diferente quando você materializa em um fluxograma. Por quê? Porque você tem todos os processos de uma vez para você entender e absorver. Um outro aspecto importante, que também é uma vantagem, é comunicação, com diversos níveis, com diversas pessoas e para diversos entendimentos diferentes. O apelo visual, com certeza, é uma das grandes vantagens e forças de fluxograma. Tanto é que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tem softwares, tanto offline quanto online, de graça e pagos, que o grande apelo é visual, é cor diferente, um contorno diferente, uma forma diferente para usar. Vantagem também ligada à comunicação direta. É muito comum ver em reuniões fluxogramas explicando o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Possibilita também um planejamento eficaz do que está planejado para acontecer, os tempos, os prazos, quem vai fazer. E eu consigo ver também sobrecargas em determinadas atividades e atuar sobre elas. Aumento de eficiência. Então, se a gente for pegar tudo que eu já falei, eu consigo, muitas vezes, eliminar ou suavizar aí atividades ou etapas que não agregam valor nenhum para o cliente. Análise, a gente já falou, está por trás de todas essas vantagens do fluxograma. Então, vamos dar uma olhadinha agora, por exemplo, em resolução de problemas. Quando você mapeia com fluxograma, todo mundo consegue ver, primeiro, o que está acontecendo, segundo, quais são os problemas potenciais que acontecem, terceiro, muitas vezes alguém enxerga uma coisa que você nem observou. Porque quanto mais você trabalha no processo, menos você enxerga, muitas vezes, algo que pode ser melhorado com facilidade. Agora, antes de documentar qualquer processo, tem algumas coisas que a gente sempre recomenda. Primeiro, a primeira parte que a gente fala é para que você está fazendo o fluxograma. Dependendo do porquê você está fazendo, tem alguns cuidados que a gente recomenda. Por exemplo, se você está fazendo um mapeamento ou um fluxograma de um processo existente, você tem que ser fiel ao que está acontecendo. Então, imagina que seu grupo ou vocês foram lá e mapearam tudo. Como é que funciona, colocaram no fluxograma. Alguém que é dono desse processo, ou que é o líder do processo, precisa olhar e precisa também criticar se está certo, se está errado. Por quê? Porque o processo não é seu, o processo pertence a essa pessoa. E mais ainda, quando você vai fazer, ou o grupo vai fazer sugestões de melhoria, mais ainda, quem é dono do processo tem que estar comprometido em todo esse trabalho. Como a gente disse anteriormente, é preciso saber o
que você quer com o fluxograma, quais são as informações que você vai levantar baseado no que você realmente tem como objetivo com esse fluxograma. Por que que a gente fala isso? Porque não adianta entupir o fluxograma de informação que você não vai usar. Para que eu vou pegar, por exemplo, quantas pessoas fazem atividade se eu não vou usar? Muitas vezes a gente vê fluxograma com uma tonelada de informação que não serviu para nada. Se não serve para nada, você está fazendo um desperdício enorme aí de tempo e de recursos, tanto seus, né, quanto de outras pessoas também. Agora, se for fazer um fluxograma de um processo novo, vamos pegar o exemplo aí que está nesse slide 26. Eu vou fazer um processo novo. Esse processo que você for fazer, ele tem que ser o mais otimizado possível. Então, seu fluxograma tem que mostrar que o processo vai ser isento ou quase isento de desperdícios. Ele vai atender toda a estratégia que a organização está querendo e principalmente que o setor precisa. Ou seja, ele vai refletir a cara da organização e mais ainda o que a organização precisa. Slide 27, eu até marquei para falar, é uma preocupação que tem que se ter com planejamento. Vai fazer um fluxograma? Se planeje antes de começar a fazer. O que é planejar? É você tomar conta de alguns aspectos. Imagine que você que vai fazer um mapeamento. Primeiro, você tem autorização para mapear? Quais são as informações que você precisa coletar? Como que você vai coletar? Então, são perguntas que você tem que fazer para que se tenha maior eficiência na atividade. Agora, imagine que você vai fazer um mapeamento. Esse mapeamento ESIS como é que está agora? Mapeamento atual. O cuidado que você tem que ter é não ter pressa para fazer um fluxograma. Ele tem que refletir o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque quanto melhor você mapear o estado atual, mais informações você vai ter para criar um estado aí futuro otimizado e ter certeza que não esqueceu nada aí nesse meio do caminho. Envolvimento da equipe, nem se fala. Agora, se você não vai fazer um mapeamento de um processo usando fluxograma sozinho, vai fazer com a equipe, há de se ter mais ainda cuidado com o planejamento e principalmente com as informações que se deseja nesse trabalho. Então tem que trabalhar com a equipe para que todos participem e que o fluxograma tenha um objetivo e uma razão de ser. Clareza também. O que eu comentei aqui é que não se mapeia um processo existente, principalmente processos existentes, sem envolver e comprometer quem é dono do processo. Então, cuidado com isso. Tudo que for mapeado tem que ser compartilhado e tem que ter autorização e anuência aí de quem realmente é dona ou dono do processo. Tem vários programas gratuitos. Nós colocamos aqui só alguns. Tem esse dia e aqui, se você clicar, você vai direto para o portal deles. Aqui é um exemplo de como é o programa. Lembra que eu falei das cores? Tem muita cor envolvida para chamar a atenção. Tem o IED, que também ele roda em várias plataformas, tanto no Windows, Mac e Linux. Já tem uma cara mais sofisticada. Você olha aqui, esse desenho aqui é desenho do pessoal de informática. Está representando aqui uma rede de computadores. Draw.io é uma outra boa opção, né? Vejam aí as cores mostrando os processos. O Lucidchart tem o plano básico deles, possibilita você fazer diversos trabalhos. E a gente colocou um último aqui, que é o Creately. Também tem um plano básico gratuito, onde você pode fazer algo como o que está aqui, ou usar cores diferentes, enfim. Tem uma grande flexibilidade aí para você trabalhar da melhor maneira que vai te trazer resultados e vai atingir o que você quer. Então, com isso a gente fecha essa visão de fluxograma. A gente fez questão aí de mostrar para você um pouquinho do que é o fluxograma, de como ele se comporta. E sem dúvida é uma excelente ferramenta com muitas opções aí para você. Te vejo no próximo treinamento. Um abraço.